Glória a Deus. Graças a Deus. A paz do Senhor. Vamos orar ao Senhor, vamos buscar a Deus em oração. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, estamos em Tua presença, ó Deus, nesta noite, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, para aprender a Tua palavra. Meu Deus, estamos aqui na Tua casa, meu Deus, contemplando a beleza da Tua santidade. Deus amado, Deus querido, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, porque nós somos imperfeitos, mas o Senhor é santo, é justo, é fiel e verdadeiro. Meu Deus amado, meu Deus querido, que o Teu Espírito Santo venha direcionar os nossos passos, para que nós possamos compreender a Tua vontade, para que nós possamos entender o que está escrito na Tua palavra, Senhor. Meu Deus amado, Deus querido, abençoe, ó Deus, a Tua igreja. Abençoe, Senhor, cada um que está aqui presente nesta noite, que a bênção do Senhor seja sobre nós, em nome de Jesus. Pai Santo, vai na frente, Senhor, desta obra, Senhor, vai à frente, tirando os embaraços, impedimentos, empecilhos. Meu Deus, e confirma uma grande obra aqui neste lugar, Senhor. Meu Deus, que tudo seja feito para a glória e louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, graças a Deus. Nós vamos repor a nossa aula de número 7, né? Que é a responsabilidade individual. O tema dessa lição está baseado lá no livro de Ezequiel, capítulo 18. Está lá em Ezequiel 18. E o texto áureo da nossa lição, ela diz assim, vamos ler juntos? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18, 20. Verdade prática. Para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Aí agora a gente vai fazer uma leitura, aqui no livro de Ezequiel 18, do 20 a 28. Aí eu leio um, aí a senhora lê o outro. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. E guarda todos meus estatutos, fizer juízos e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Diz o Senhor, Jeová, não desejo anos que se convertam dos seus caminhos se vivam. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, não é o meu caminho direito. Não são os vossos caminhos torcidos. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá.
Se o ímpio da sua piedade, que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará esse a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Ezequiel 18, do 20 ao 28. Então, nós vamos aqui para a introdução da palavra de Deus. Que diz assim: o ponto de partida desta lição é uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados da Babilônia, que diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados dos seus antepassados. Então, a lição 6 nós falamos sobre a justiça de Deus. Aí agora a gente vai falar sobre a responsabilidade individual. E o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus santo, um Deus que age com retidão. E o povo de Judá, o povo, os exilados que estavam na Babilônia, eles tinham essa compreensão. Eles tinham esse ditado, que eles estavam sendo punidos por causa do pecado dos seus antepassados. E aí a gente vai ver aqui, biblicamente, e de acordo com essa lição, que a responsabilidade ela é individual. A gente leu aqui no texto de Ezequiel 18 que aquele que cometeu o pecado vai morrer, vai ser punido por aquele pecado que ele cometeu. E não, por exemplo, meu filho peca, meu filho anda em desobediência e eu vou ser punido. Não seremos punidos. Se meu filho peca, quem vai ser punido por Deus, quem vai sofrer as consequências com Deus é ele, não sou eu. Se eu ando em obediência, em retidão e justiça, eu não serei alcançado por essa desobediência dele ou de outro. Então a gente tem que colocar isso aqui. Ezequiel ele é muito claro. Por quê? Porque mais na frente vai falar sobre a questão dos ensinamentos aí da maldição hereditária, esses conceitos equivocados que a gente vê por aí afora. E aqui, no tópico 1, sobre a máxima usada em Israel, e no item 1 diz assim, uma máxima equivocada. O ditado popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo, ou dos 10 mandamentos. A maldição não é hereditária, ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Veja a expressão, daqueles que me aborrecem. É um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés. Isso é lembrado na história de Israel. Então, o pessoal que trabalha com a maldição hereditária, esse ensino, vamos ver aqui em Êxodo, capítulo 20, verso 5, o que diz? Capítulo 5, verso 20. Sim. 5, verso 20. Não, 20, verso 5, perdão, inverti, Oxa, 20, verso 5, eu inverti.
Aí não ia dar certo. 20, verso 5. Quem encontrou pode ler. Êxodo 20, verso. Lê o 6 também, por favor. O 5 e o 6. Nem a ensinar, porque ele, o Senhor, teu Deus, o Deus, eu visito a maldade dos filhos da terra pelo barro daqueles que me aborrecem, e façam misericórdia e graça aos que me amam. Olha só, o pessoal que defende a doutrina da maldição da hereditária, né? O pessoal que lida muito com batalha espiritual, e a gente vai ver isso mais lá na frente. Deixa eu ver aqui em qual tópico eles vão tratar isso aqui. Não, é basicamente nesse aqui mesmo. Não, o 3 ele vai tratar, aqui no tópico 1, no item 3, eles vão falar um pouco sobre essa questão da maldição hereditária. Então, esse pessoal que lida com a batalha... Primeiro que batalha espiritual, ela existe, é bíblico. Efésios capítulo 6 é um capítulo clássico de uma batalha espiritual, que fala que a gente deve se revestir das armaduras de Deus, porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, ela é contra os principados, potestades. Então é uma guerra de ordem, espiritual. Então batalha espiritual existe, tá? Isso está na Bíblia. Você vê quando Daniel capítulo 10, ele ora e não tem só oração respondida, porque estava vendo uma batalha espiritual. Isso, de fato, existe. Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque geralmente esse pessoal de batalha espiritual, às vezes eles aprofundam em muita coisa assim que não tem tanta base bíblica para certos tipos de prática. E aí eles defendem muito a maldição hereditária. E eles usam esse versículo que a gente leu em Êxodo, capítulo 20, verso de número 5, que eles pegam esse versículo. Mas por que eu pedi para a irmã ler o 6? Porque, olha o que diz o 5 e o 6. Não adorarás, nem lhe darás culto. Está falando sobre as imagens de escultura, sobre os ídolos. Porque eu sou o teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, se os pais aborrecem a Deus, os filhos aborrecem a Deus, e cada um continua praticando a iniquidade e a maldade, sobre eles tem uma maldição. Sobre eles tem uma maldição. Eles estão desobedecendo a Deus. Aí o versículo 6 diz o quê? E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, eles focam nesse negócio de que há maldição na 3ª e 4ª geração, mas esquece o 6. Que Deus visita até a 1000ª geração. Mas alguém pode ter 1000 gerações? Não pode. Como é que você vai ter 1000 gerações? Hoje, a geração está curta, né? Hoje a gente tem o quê? 3, 4 gerações que a gente às vezes tem contato. Bisavô, avô, filho, neto, e por aí vai. Hoje está muito curto. Hoje não tem como antigamente. Então, o que acontece?
Jesus, quando disse para Pedro, até quantas vezes eu tenho que perdoar, Senhor? 7 vezes? Aí Jesus diz, não, 70 vezes 7. Jesus estava querendo dizer 490? Jesus queria dizer, ó, você perdoa 490 vezes, quando chegar na 491, você já não perdoa mais. Não é isso. Ele estava querendo dizer, usar uma expressão de que a todo momento, a todo instante que a pessoa chegasse em você para se arrepender, para pedir perdão, você tem que liberar o perdão. Independente se a pessoa está agindo com molecagem ou não, agindo certo ou não, mas você tem que ter sempre um coração que é perdoador. Você tem que sempre fazer a sua parte. Que curiosidade de para entender mais e eu pesquisei, né, como é que conta uma geração? Quantos anos? Olha, por exemplo, lá em Êxodo, porque assim, se você for ver no livro de Gênesis, as gerações eram bem grandes, né? A idade era Matusalém, quase 1000 anos, né? Então você vê uma geração muito grande. Mas quando você vê que uma geração no deserto morre e a outra que entra, geralmente, se eu não me engano, geralmente de 30 a 40 anos. Era algo curto, porque a expectativa de vida era pequena, né? Era pequena a expectativa de vida. Então, era basicamente, se eu não me engano, era basicamente isso daí, de 30 a 40 anos. E hoje a expectativa de vida é mais alta, então a gente pode dizer o que? Uma geração da outra. Agora, sobre deixa eu ver se eu consigo achar aqui uma explicação mais consistente. Estão vivendo mais. Ó, como se conta uma geração? Quanto tempo dura uma geração? Deixa eu ver aqui. Olha aqui. De acordo com um site em foco, geração pode também significar pessoas que sucederam seus pais, e nesse sentido podemos dizer que uma geração pode ter um tempo de 25 anos. Nos últimos anos, com o avanço da tecnologia e novos estudos, estima-se que a duração de uma geração para outra reduziu em 10 anos. Com familiares, com ancestrais, com a família. Geração tem mais aí perguntar. Ó, aqui. Tem mais a ver com mudança, não sabe acontecendo, Ó, como se tratam de tempos modernos, decidimos que a geração dura em média 30 anos. 30 anos. Tem geração família, geração moderna, tecnológica, por exemplo. Como se tratar de geração tecnológica, está mudando rapidamente. Ó, fizeram uma pergunta bíblica aqui, ó. Quanto tempo dura uma geração na Bíblia? Vamos ver aqui. Resumindo aqui, ele fala que geralmente uma geração na Bíblia dura cerca de 30 anos, ou as pessoas que vivem durante esse tempo.
mesmo que entendemos por uma geração, uma conversa cotidiana e tal. Então, mais ou menos isso aí. De 30 anos. Porque, assim, geração de tecnologia é uma coisa, né? Aí, por exemplo, a gente já está na 5ª geração, né, da internet, né, o 5G e tudo. Não, mas geração tem a ver com essa questão do ser humano, de um período a outro, né? Então, uma geração morre no deserto, aí uma outra geração, quando chegam na idade adequada, elas passam a entrar porque era em torno de 30 anos que uma pessoa era considerada apta, se eu não me engano, para o exército israelita, para assumir se fosse levita. Aí é Davi que geralmente reduz um pouco. Davi ele reduz para 20 anos, talvez por uma necessidade de levitas no templo. Então a geração geralmente tem de 30 a 40 anos, de 30 anos em média. Então o que acontece? Aí o pessoal que lida sobre essa questão da doutrina da maldição hereditária, eles focam, talvez você tenha coisa na sua vida aí que você tem que confessar, que você tem que renunciar, que você tem que... Mas o que Paulo disse? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Você está entendendo? Então as coisas velhas se passaram. Aí muitos falam assim, mas por que o pai de família era alcoólatra, agora o filho também é alcoólatra? Primeiro, o espírito do alcoolismo estava na vida daquele homem, o pai não é crente, o filho não é crente, então aquele demônio que escraviza de um jeito, vai escravizar ele do mesmo jeito também, e também vai acontecer o quê? Tem um comportamento aprendido. Ele vê o pai bebendo, sendo alcoólatra, muitas vezes ela acaba seguindo o que vê o pai fazendo. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Mas se no momento que eu aceito a Cristo de verdade, eu me arrependo dos meus pecados, me converto, a maldição é quebrada. Porque se eu preciso ficar fazendo cultos de maldição hereditária, cultos de quebra de maldição, então eu digo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. É bem interessante, né? Porque essa teologia aí da tem isso também, né? Porque aí vira algo espetaculoso, né? Aí, porque o que acontece? Vamos supor, se eu olho o livro dos reis de Israel, eu tenho um rei totalmente ímpio, que o pai é ímpio e o filho é bom. Não é assim? Se eu não me engano, Ezequias, acho que era filho de Manassés, né? Me ajuda aí a lembrar. Não sei, acho que era. Por exemplo, Manassés foi um rei perverso, mas ele se arrependeu e tudo. E aí, peraí, deixa eu ver aqui, ó. Manassés, pai de Ezequias, deixa eu ver se ele é pai de Ezequias. Eu sei que o pai de Josias, que eu não me lembro agora, acho que é o contrário, Ezequias, pai de Manassés. É o contrário, Ezequias que é pai de Manassés. Então, olha só, Ezequias um rei bom, e o seu filho é perverso. Josias também. Quem foi o pai de Asa na Bíblia? Filho de Abias.
Ele era juiz. Cadê aqui, ó? Quem foi o pai de Josias? Amon, acaba perturbado, igual Josias era filho do rei Amon. Então você veja só, foi um rei ímpio. Então o que acontece? Você vê muito isso na história dos reis de Israel. Pais ruins e filhos crentes, filhos bons reis. Então se a maldição é hereditária, então automaticamente o outro rei teria que ser perverso. E a gente está aqui no texto de Ezequiel 18, que ele é muito claro ao dizer que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Isso também pode ser depois. E existia fraquezas, iniquidade, que era carregada na minha família, nos meus anteriores, né? E eu depois que conheci o Evangelho, eu percebi que esse segmento voltou para se instalar também na minha vida. E pela graça de Deus, a gente combateu e não foi para frente. Mas você tem que ter interesse das entidades, né? Então, Êxodo 20, versículo 5, ele é uma coisa muito clara. Parece que eles pegam só um pedaço do versículo e ele fala assim, olha, visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira geração daqueles que me aborrecem. Aqueles que estão debaixo da desobediência. Então, quem está debaixo da desobediência, o que Jesus falou para os fariseus? Vocês dizem que vocês têm pai por Abraão, mas eu digo que é o pai de vocês. O pai de vocês é Satanás. Porque o pai de vocês peca desde o princípio, vocês são mentirosos, e o diabo é o pai da mentira, vocês são filhos de Satanás. E aí, o que acontece? Daqueles que me aborrecem. Então, quem desobedece a Deus está debaixo de maldição, não vai estar debaixo de bênção. Deuteronômio 28 fala sobre o monte, sobre a bênção e a maldição, sobre lá o Monte Gerizim, o Monte Ebal. E aí no versículo 6, eles não leem o versículo 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Então, ou seja, daqueles que me amam, tem o que? Misericórdia. Aqueles que guardam meus mandamentos, tem misericórdia. Aí o povo pega só esse negócio e fala, tu está debaixo de maldição. Tu está debaixo de maldição. Aí se não bastasse, teve uma prática que eu não sei se ela ainda está em vigor hoje, mas tinha uma prática do encontro, né? Era 3 dias do encontro. O povo usava umas camisetas, né? Escrito é tremendo. Eu fui no encontro e tal. Aí o povo pegava os pecados, escrevia no papel, tacava na fogueira. Aí algumas práticas envolveram, tipo uma prática de como se fala, de regressão, né? De fazer uma, como é que é o nome, meu Deus? Fugiu agora. Hipnose, uma espécie de hipnose, e fazer uma regressão, sabe, umas práticas muito assim, e a pessoa, nossa, eu voltei, tal, e não sei o que, nossa, agora acabou minha vida, agora minha vida é outra e tal, sabe, aconteceu muito disso. Aí o que acontece? Era o movimento G12. Aí agora eles foram mudando, mas não é tão corriqueira essa prática hoje não. Então a gente tem que observar que
O 2, Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. A palavra profética em Jerusalém é escatológica, né? Tem a ver com o fim dos tempos. A sessão de Jeremias, do capítulo 30 ao 33, é o livro da consolação, que não foi editado separadamente como Lamentações. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Esse oráculo está nesse contexto, como nos revela também a profecia no livro de Jeremias. É nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular. Mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata. Ele está falando aqui sobre que Ezequiel 18, 2, 3, ele está tratando disso daqui, ó. Cadê Ezequiel? Ezequiel 18, 2 e 3, que ele fala assim, ó. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis esse provérbio dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direi esse provérbio em Israel. Então eles falavam, né, os exilados da Babilônia, nós estamos aqui na Babilônia, porque os nossos antepassados pecaram, a gente está aqui por culpa deles. Eles que pecaram e a gente está pagando pato agora. E aí, Deus fala para Ezequiel, não vai ficar com esse provérbio, não. Por que comer uva verde? Na hora que você come uma uva verde ou uma banana verde, dá aquele trem assim na boca, aquele negócio... Tem um nome, moço. Lembra aí, Renan? Não é o desbotado, não, é... Oi? Tem lugares para travar, mas tem um outro nome que eu esqueci agora. Nossa, me fugiu a memória agora. Tem travar, tem desse jeito. Apertento, ficar negócio apertento, tem cada lugar fica... Acho que é o goiano que fala apertento, esse negócio. Então é basicamente isso. Aí o filho come a uva verde lá e o pai vai ficar com o trem na boca? Não, o menino vai ficar, o filho é que vai ficar, ele que vai ficar. Ele que comeu, ele que vai ficar com o negócio lá. Então... Porque foi aquela geração que pecou, aquela geração que foi uma sucessão de erros, mas vamos lá, 3. O problema em nosso tempo. A doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou o imaginário popular de Israel, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas conhecido como batalha espiritual. Essa parte do ensino é a conhecida e extravagante doutrina da maldição hereditária. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo, ou dos 10 mandamentos, não pode se aplicar aos crentes, pois eles se tornam uma nova criatura. Pois as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Devemos orar para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. Romanos capítulo 5, versículo do 8 ao 10. Romanos 5, do 8 ao 10. Que diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco,
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, o que acontece? Nós éramos inimigos e fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. E, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, não tem esse negócio agora se eu sou obediente, se eu sou filho de Deus, agora eu sou amigo de Deus. Eu sou filho de Deus, eu não sou mais filho da ira, eu não sou mais filho do diabo. Não, agora eu sou filho de Deus. Então eu não vivo na prática do pecado, então sobre mim não tem a maldição. A pessoa, ela peca, ela erra, mas sobre ela não tem maldição. Porque senão eu vou ter que ficar caçando. Qual era o pecado do meu pai? Vou ter que ficar caçando qual era o pecado do meu pai e da minha mãe, e ter que ficar confessando, ter que ficar caçando e confessando. Isso é uma coisa que não tem lógica isso aí, sabe? Tópico 2. Sobre a salvação para todos os seres humanos. 1. Quem pode ler a esperança para o pecador? É do tópico 2, o número 1 aí, ó, a esperança para o pecador. O item 1. Tem o tópico 2, que é o que tá grandão aí, sobre a salvação para todos. Aí agora lê o item 1. A esperança para o pecador. Para o pecador, muito claro. Deixando Ezequiel a Bíblia de maneira direta, revelando com exemplos claros, ilustrações. A vontade de Deus é a salvação de todos, os seres humanos, para que ninguém se perca. E nisso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento. Então aqui ele está falando sobre a questão da doutrina da predestinação, que é da segurança da salvação, que uma vez salvo, é salvo para sempre, né? Ou seja, você não perde a salvação. Que se você cai, se você peca e afasta da presença de Deus, mas se você é um eleito, você é um predestinado, Deus vai te levantar e você vai voltar para a presença de Deus. E o reprovado, o réprobo, é aquele que não tem salvação para ele, de forma alguma. Para ele não existe salvação. Ele foi destinado, aí que é a questão do fatalismo, né? Ele foi predestinado para ser filho da perdição, para ser um reprovado. Aí é uma coisa muito confusa, perigosa. Porque, poxa, eu estou servindo a Deus, eu estou na igreja e a pessoa, mas será que eu sou crente? Será que eu sou eleito? Será que eu não sou? Aí eles falam, não, mas o eleito, mas o salvo, ele tem como saber se ele é um eleito ou não, e tal, aquela coisa toda. Ou tem alguns ensinamentos que Deus, ele permite a pessoa desfrutar momentaneamente de uma graça e depois é tirado dele.
Olha, isso é uma loucura muito doida, sabe? A Bíblia, irmãos, ela lida tanto com eleição, tanto como predestinação. Ela trata dos dois assuntos. Aí tem aquelas pessoas que radicalizam para a questão da doutrina, isso faz parte da área da doutrina da salvação, que é a soteriologia. E aí a soteriologia calvinista, reformada, de uma boa parte, eles creem isso na predestinação. Você foi eleito. Aí eles falam assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aí eles vão explicar, sabe como é que eles explicam esse texto? Não, ali Deus morreu para o mundo, para todos aqueles, para os eleitos. Não foi para todos. Aí quando a gente fala que o sacrifício de Jesus é para todos, aí eles falam que a gente prega o universalismo, que todo mundo vai ser salvo. E a gente não prega o universalismo, porque nem todo mundo vai ser salvo. Deus, ele deseja que os homens se cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas, porém, nem todos serão salvos. Deus, ele dá o livre-arbítrio para o ser humano. Aí eles falam, mas se Deus dá o livre-arbítrio para o ser humano escolher a Deus ou não, então a salvação aí o homem então interfere na questão da salvação. Mas a salvação, quem faz o ser humano se chegar até Deus, é o Espírito Santo de Deus que convence aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo. É uma ação de Deus que acontece na vida do ser humano. Não é que chega, hoje eu resolvi, que eu quero aceitar Jesus. Não, Deus ele começou a fazer uma obra. Aí a gente defende a questão da presciência, que Deus ele viu de antemão aqueles que iriam ser salvos. Diferentemente porque quando a doutrina da predestinação, ela tem umas alas radicais, que fala que Deus determinou o pecado de Adão, que Deus determinou isso, aquilo, outro, sabe? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. A salvação, aí fala assim, mas a Bíblia fala que se eu preciso guardar, se a Bíblia me dá uma série de ela me mostra uma série de negativas, uma série de restrições, uma série de cuidados, é porque algo pode ser perdido. É que algo pode ser perdido. E aí isso não na mente deles a gente está rebaixando Deus. Mas isso não rebaixa Deus, não rebaixa a grandeza de Deus, de forma alguma. De forma alguma. E aí, o que acontece? 1 Timóteo 2,4, ele vai falar um pouco sobre isso. 1 Timóteo 2,4. Vamos ler do versículo 1. Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus, ele deseja isso, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Se Paulo está dizendo que o desejo de Deus é que todos sejam salvos,
Deus não está restringindo só para os eleitos. É claro que nem todos vão aceitar. Todos não vão aceitar. Eles, como diz os evangelhos, que um será levado, outro será deixado. Vai haver a separação do bode das ovelhas, o joio do trigo. Então a gente tem que fazer uma leitura equilibrada da palavra de Deus. E o que eu acho interessante é que, por exemplo, isso que eu estou falando aqui, né, que está sendo gravado, está sendo transmitido, rapaz, eles não abrem para o debate assim, para tentar entender e ver que o argumento, não, o que a Bíblia te fala? Não, eles botam aquilo ali, e se a gente fala o contrário, rapaz, a gente está cometendo um sacrilégio, e muitos fazem até deboche da nossa cara. Eu falo porque eu já participei de grupos de linhagem calvinista, eu leio muito a literatura calvinista, então a gente tem que ter a gente tem que ver, mas em Efésios fala sobre os eleitos, né? Mas enquanto igreja, a igreja ela é eleita, ela foi eleita por Deus, Israel foi escolhida por Deus. Deus ele fala isso, se eu não me engano, acho que no próprio livro do Deuteronômio. Não escolhi vocês porque vocês eram a maior nação, mas é porque eu os amei. Eu amei vocês. E eu resolvi escolher vocês. Então, enquanto povo, Deus escolhe Israel. Enquanto Deus ele escolhe a igreja. Ele escolhe a igreja para estar com ele, para reinar com ele, para ser dele. Então, a gente defende a questão da eleição corporativa, né? A eleição enquanto igreja, né? Enquanto igreja. E o ser humano, ele pode perder a salvação. Ele pode perder. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, vamos mais para frente agora, quase chegando em Apocalipse. É interessante. Os teólogos e agora em direção bíblica de estudo, eles falam que Deus, quando ao ser humano, reduz o seu poder, a sua majestade. A melhor compreensão do ser humano ao desígnio de Deus, já é nós da questão. Não, como é que é? Deus, como é que é? Sim. Deus reduz o seu poder para entendimento do quarto ser humano nos desígnios de Deus. E mesmo assim ele está fazendo tanta confusão. Deus reduz o seu poder? Segundo os teólogos, fala que no total do ser humano, Deus é como se Deus se diminuísse para melhor. Não, isso aí eu não concordo não. Deus ele não se reduz em nada não. Não, quando Deus ele não revela tudo, ele não é reduzido. Não, eu sei. O que você está falando de acordo com o que você viu lá. Estou explicando o que você viu lá. Então o que acontece? Que Filipenses capítulo 2 fala que Deus, que age em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele aniquilou-se a si mesmo, assumiu a forma humana e foi obediente à morte até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 5 a 11. Então o que acontece? Quando Jesus ele não é rebaixado, e tem gente que defende isso, que Jesus ele não é rebaixado, ele deixa por um pouco de tempo o seu momento de glória, ele assume a forma humana, porque era necessário que houvesse esse procedimento, e aí quando ele assume a forma humana,
muitas vezes a gente tem mania de falar assim, que Deus, ele precisou se fazer homem, se fazer carne para poder te entender. Não. Aí eu estou rebaixando Deus. Porque quem criou? Foi Deus que nos criou. Então, quando Ele nos cria, porque se eu digo que Deus precisa se tornar ser humano para poder me entender, aí eu rebaixei o poder de Deus. Eu rebaixei a soberania de Deus. Aí eu rebaixo Deus e coloco Ele na mesma linha, sabe? Então, assim, a gente tem que ter em mente essas coisas claras. Ele assumia a forma humana porque ele precisava ser oferecido como Cordeiro de Deus, ele precisava cumprir as exigências, ele precisava cumprir as profecias e precisava haver uma substituição, que é o sacrifício vicário. Quando há uma substituição da oferta pelo ofertado, né? Digamos assim. Então, a minha oferta me substitui. Então, Jesus Cristo, Ele me substitui, Ele te substitui, e Ele assume tudo na cruz do Calvário. E Deus, ele próprio Jesus, não foi diminuído na sua essência de Deus, porque, por exemplo, enquanto os discípulos estavam no meio do mar, né, Jesus chegou até eles com Deus, né? Caminhando sobre as águas, não era ser humano. Não. Aí o que acontece? Aí essa questão de divindade de Deus, de Jesus, isso é uma briga, foi um pano para manga ao longo da história da igreja, isso é uma coisa absurda. Porque tinha as heresias, é por isso que a gente tem que entender o tempo. Como era o tempo do apóstolo João, do apóstolo Paulo? O que se ensinava? Quais eram as correntes de pensamento, de religião? Porque assim, tinha falsos mestres que ensinavam que Jesus era 50% homem e 50% Deus. E não, ele era 100% divino, e 100% humano. Então é muito importante você estudar a Trindade e estudar esses atributos, estudar a Trindade, porque isso é uma coisa muito séria. Porque isso é algo muito sério, causou muita confusão. Muita gente causou até briga mesmo de sair na porrada. E por causa de uma palavra no grego, que eles usavam, não é da mesma essência, e o outro não é da mesma essência, o outro não é. E sabe, então isso gerou uma confusão muito grande. Hoje a gente fala assim do ensino sobre Trindade, o conceito de Trindade, é algo muito claro na nossa mente, mas isso aí deu briga para a gente chegar, ter uma clareza assim. E volta e meia hoje também tem muito sobre essa questão da Trindade. E é por isso que João, por que vocês podem observar, por que o Evangelho de João ele é considerado um evangelho diferente? Ele não é como Mateus, Marcos e Lucas, que ele entra na mesma ótica, na mesma visão. Não é. João não é sinótico. O que é sinótico? Para nossa irmã Zélia entender. É visto pela mesma ótica. Porque quando você estuda Mateus, Marcos e Lucas, você vê que os relatos de Jesus são parecidos. Né? O cego de Jericó tem uma, o mar, a tempestade tem uma, a multiplicação tem um. Então é como Mateus, Marcos e Lucas veem pela mesma ótica. E aí João, como foi escrito bem depois, e João teve que enfrentar muito sobre essa questão sobre a divindade de Jesus, por isso que João fala, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou o que sou, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está sempre afirmando que ele é alguma coisa, porque as pessoas que ensinavam na época diziam que Jesus não era esse ser divino. E aí João tem que falar, não, ele é isso, tem isso. Isso tem isso mesmo. Hoje tem os gnósticos, né? Os gnósticos, eles pregam essas coisas aí. Então essa questão, 2 de Pedro 3,9, né? Que eu falei aqui para nós lermos. 3,9 diz assim:
Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha só isso, irmãos. Segundo de Pedro 3,9, muitas pessoas falam assim, Jesus está demorando a voltar. Jesus... Não, Pedro está dizendo, olha, ele não está retardando a sua promessa, mas ele está dando tempo para as pessoas se arrependerem. Para que se a pessoa ela é eleita, para que eu vou dar tempo se a pessoa já é predestinada? Para que eu vou dar tempo, então? Se ela já é predestinada, então eu não preciso dar tempo. Eu não preciso dar tempo. Se é predestinado, eu volto e quem é eleito vai. E quem é eleito sobe. Poxa, foco aqui. Tem não? Tem não. Não, a praia não tem não. Então, assim, se eu dou tempo, não, mas é porque ele é eleito, ele vai chegar na hora certa. 2, refutando um pensamento fatalista. Tanto os exilados na Babilônia como os que estavam em Judá e em Jerusalém acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos próprios pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados de Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta. A palavra alma, nesse contexto, significa a própria pessoa. Vamos voltar lá para Ezequiel 18. Vamos voltar para lá? Eu quero... Muito obrigado, João. Eu quero ler aqui do versículo 18, Ezequiel 18. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa de sua iniquidade. Mas dizeis, por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Que é uma palavra mais clara do que essa. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não. Diz o Senhor Deus, não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Olha, então Deus está falando que o perverso, ele pode se converter se ele se arrepender. E o desejo de Deus é que ele se arrependa dos seus caminhos e viva. Aí aqui, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá?
de todos os atos de justiça que viver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Então, mas se desviando o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, se ele morrer, se ele pecar e morrer, ele vai ser culpado. Então aqui eu tenho ensinamento contra a maldição hereditária e eu tenho um ensinamento contra a predestinação. Porque está falando, se o justo se desviar, então o justo desvia, irmão. E aí é culpa de Deus? Não é culpa de Deus, não, é culpa do ser humano. A responsabilidade dele. Ah, mas Deus, então a salvação de Deus, não, a salvação de Deus ela é eficaz. O sacrifício de Jesus é eficaz, como a gente falou. Jesus disse na cruz, está consumado. Então, o sacrifício foi feito com perfeição. Mas as pessoas, elas podem abandonar e abandonam a Deus, apostatam da presença de Deus por culpa delas, não por culpa de Deus. E elas que rejeitam a Deus. E o que é interessante, o que é bonito, é que quando você ama alguém por uma espontaneidade, não é uma coisa impositiva, não é um amor impositivo. Não, você vai me amar porque eu estou ordenando você me amar e é assim, pronto, acabou. Não, não é assim. Deus, ele convida. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e aliviados. Não vinde a mim os eleitos sobrecarregados. É assim? Vem a mim os predestinados, carregados. Eu vou salvar só vocês. Jesus fala, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo. Então a gente tem que analisar a Bíblia de forma equilibrada, de forma, né? Tem que ter cuidado. Vamos lá. 3. Duas situações. Aqui, nós estamos no tópico 2, item 3. O profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Os oráculos é as revelações, né? As profecias e tal. Se o pecador abandona sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade, iniquidade, e se volta para Deus, tal pessoa é perdoada. E se fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Mas se pelo contrário o justo se desviar de sua justiça e cometer injustiça e iniquidade conforme todas as abominações que faz o ímpio, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Ah, não, tu não vai morrer não, porque tu praticou coisa boa aí. Então tu não vai morrer, não. Se ele estiver na prática do pecado, na prática da perversidade, e ele morrer, ele perde a salvação. O momento em que ele foi bom, o que foi bom assim, no sentido de que foi fiel a Deus, isso não conta. Isso não conta. Porque senão aí eu vou acreditar nas obras. Não, opa, ele fez obras, ele tem lá um depósitozinho, então não vamos deixar ele morrer, não. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. É possível, sim, o salvo perder a sua salvação temporariamente ou definitivamente. E aqui tem essas referências bíblicas, que a porca volta a revolver na lama, né? Aquele que outrora foi salvo, andou na presença de Jesus, mas abandonou. A mesma coisa de... Você pode lavar uma leitoa lá, limpar ela todinha, mas na hora que ela vê uma lama, vê um negócio lá, ela vai se chafurdar lá, ela vai se lambrecar lá, porque está impregnado
Porquinho limpinho, irmão, só de granja, viu? Porque porco caipira, bicho é criado de todo jeito lá. Então vamos lá. 3. Sobre a reação de Israel. O item 1 aí, uma pergunta retórica. Quem pode ler? Uma pergunta retórica. É isso mesmo. Não é o meu caminho direito. Continua. Não são os vossos caminhos torcidos. A pergunta retórica não espera resposta. Trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. É o que Javé afirma nessa passagem. Estes recursos estilísticos são frequentes nas escrituras. Veja esses exemplos. Não é a pergunta, meu irmão. Não resposta em razão de não saberes as escrituras e nem o poder de Deus. Eu, depois de explicar essas verdades e apresentar-nos, vem a conclusão. Os caminhos do Senhor são corretos. E o povo torcido. Então, para dar tipo uma ênfase, é um recurso que tem, né, no português, geralmente nos idiomas, você usa uma frase retórica. Você faz uma pergunta não esperando que a pessoa resposta, você já faz uma pergunta já afirmando, sabe? Só para dar uma ênfase. Né? Como se Deus estivesse falando assim, vocês estão querendo dizer que o meu caminho é torto? Que o meu caminho não é o certo? Então ele não esperava a resposta, ele não queria a resposta do povo de Deus. Sobre a justiça, Ezequiel deixa claro mais que o sol do meio-dia que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. A Bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo, considerando justiça como atributo, no sentido absoluto de perfeição. Deus é um justo juízo. Porque lá no versículo 30 de Ezequiel 18, ele fala assim, portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Então, é o que Deus está falando, que ele vai julgar segundo os caminhos dele, segundo a reta justiça. E Jesus, ele, sobre a questão do julgar, hoje em dia o pessoal fala assim, irmão, Jesus disse, quem é você para julgar? Jesus disse, não julgueis. Só que é o seguinte, Jesus está criticando ali os fariseus sobre os falsos julgamentos, sobre o julgamento hipócrita. A Bíblia manda nós julgarmos, discernir entre o certo e o errado, entre a mão direita e a mão esquerda. Você tem que ter o sentido criterioso, o julgamento de julgar. Jesus está dizendo assim, olha,
Vocês não estão julgando de forma justa, de forma equilibrada, de forma correta. Vocês estão fazendo um julgamento hipócrita. Vocês condenam uma coisa numa pessoa, mas vocês mesmos praticam. Vocês condenam uma pessoa por causa de uma certa prática, mas vocês mesmos praticam. Então vocês estão julgando de forma hipócrita. Jesus não está abolindo o julgamento, porque senão ele seria contraditório. Né? Você pode fazer um julgamento de mim na sua cabeça. Pode chegar ao ponto de acontecer. E o que acontece? E o julgamento, por exemplo, quando eu não sei, o que é julgar? Emitir um juízo de valor, emitir um conceito. Se eu sei e eu tenho conhecimento de que aquilo que eu estou falando é verdade, eu estou julgando e agindo de forma segundo a reta justiça de Deus, segundo a reta justiça. Se, por exemplo, eu escuto, ouço um boato, não investigo, não ouço as duas partes, e aí eu emito um juízo de valor e a pessoa está errada, aí eu julguei errado, aí eu pequei, aí eu equivoquei. Porque a pessoa ela precisa ter o discernimento. Ela precisa. O que Paulo fala sobre na questão da profecia? Não julga o profeta, julga a profecia, julga o que está sendo falado. Então analisa o que está sendo falado. Então o crente ele tem que fazer julgamentos. Não como para sair caçando ovo e pelo em ovo, para sair condenando, para sair acusando, para sair denegrindo. Não é assim que o crente ele deve agir. Vamos lá. 3. O arrependimento. Acharam aí? Estão comigo aí? 3. O arrependimento. Antes da conclusão, já estamos chegando no fim. Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador contumaz, ou seja, aquele que é pecador mesmo, que vive pecando, que peca deliberadamente, que quer viver no pecado, né? Vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta do povo. A resposta dada aos críticos deixa claro também que, mesmo o ímpio na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem o perdão. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus, e não recusar o próprio Deus. Essa história se repete em nossos dias, porque é tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. Conclusão. Depois de refutar o imaginário popular que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico, que discurso sobre a salvação, a soteriologia é o estudo da salvação, a doutrina da salvação, tá, irmãos? É muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. Nossa responsabilidade é levar essa mensagem aos perdidos da terra. E tem alas radicais que defendem a doutrina da predestinação, de que não há necessidade nem sequer de evangelizar, porque as pessoas que são eleitas elas vão entrar porta dentro. Mas essa é a ala mais radical, tá? Os reformados, a doutrina calvinista, de uma forma geral, eles evangelizam, e muito. Eles evangelizam muito, eles praticam muito. Pra vocês terem ideia, olha que coisa fantástica. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Pastor Arival Casimiro Dias. E o pastor Hernandes Dias Lopes ajuda. Lá também, ele colabora. O pastor Hernandes Dias Lopes é pastor em Vitória e também está sempre lá cooperando. Esse domingo, acho que foi esse domingo, eles receberam 215 novos membros.
215 anos. Sabe quantos membros no ano? Mais de 600. Sabe quantos membros a igreja tem? 3.700 membros. São calvinistas, mas fazem a obra. Fazem a obra com vontade, irmãos. Depois você bota lá no YouTube, IPP Pinheiros. É culto de manhã, tarde, noite, no domingo, principalmente. É uma igreja extremamente ativa. É uma igreja forte em missões, forte na ação social, forte em todas as áreas. Inclusive, já até o canal deles na igreja se transformou, já canal no YouTube, se transformou tipo, igual a emissora de TV mesmo. Tem programação infantil, tem programação para a família. É uma benção a igreja, uma igreja vibrante, e receber no ano 600 e poucos membros e num dia 215. É só Deus que faz as coisas dessas, né? Mas a igreja também trabalha, ela age. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos orar a Deus. Eu confesso que eu fiquei abismado, sabe? Eu fiquei assim, impressionado. O ministério que a sua liturgia parece nada mais. Aí, então uma coisa, você tocou num ponto que tem muita igreja que muda a liturgia para agradar, mas eles são presbiterianos, são reformados. Então a liturgia, se tem uma coisa que eles prezam assim, rigorosamente, é a liturgia. E é uma liturgia bem criteriosa, não tão engessada, mas é aquela liturgia presbiteriana mesmo, e é uma igreja que enche. É uma igreja que enche. Realmente, porque a gente vê isso, muitas igrejas crescendo, porque mudaram totalmente a liturgia, a forma do culto, se ajustando mais ao estilo, né? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que passamos aqui aprendendo a Tua palavra, Senhor, trocando conhecimento. Meu Deus, um momento importante de crescimento espiritual, de crescimento bíblico. Que o Senhor continue abençoando os Teus filhos, que saiam daqui, meu Deus, fortalecidos, e aqueles também que acompanham através do canal da igreja, Senhor, que sejam fortalecidos por amor do Teu nome, ó Pai. Deus Santo, Deus Eterno, guarda, Senhor, livra-nos de todos os males, assim como o Senhor nos trouxe em paz, leva-nos em paz, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, seca o Teu povo, em nome de Jesus. Estenda as mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus, que Deus te abençoe.